alto, então significa que Ele nos limitou. Se Deus está dizendo, meus pensamentos são mais altos do que de vocês, então nós somos limitados. Nós não conseguimos entender muitas coisas, mas nós temos que aceitar, porque nós vivemos pela fé, não pelo toque. E esse propósito que é designado a você e a mim, nós temos que, o mais rápido possível, cumprir. Porque de uma maneira ou de outra, Ele vai te levar ao rumo do propósito. A flecha, quando é lançada pelo arqueiro, ela no ar diz o seguinte: eu estou livre. Porém, ela não sabe que o arqueiro designou ela para o alvo. Assim eu e você, nós somos livres, mas Deus designou nós para um alvo. Cabe em você chegar lá. E às vezes aqueles que entendem chegam tão rápido e felizes, mas tem outros que chegam de arrasto. Mas chegam, porque se Deus diz que vai cumprir, vai cumprir. Querendo ou não, vai passar céus e terra, mas a sua palavra não vai passar. Por isso que quando Rebeca é encontrada por o servo que foi buscar a Isaac, ela nasceu estéril. E quando ela nasceu estéril, ela não saberia, na época não tinha como saber se uma mulher era estéril ou não, assim como hoje nós temos a facilidade da tecnologia. Mas há 5.000 anos atrás, a mulher só sabia se era estéril depois que ela tinha 8 relações sexuais. Se ela não tivesse filho dentro do prazo deles, então ela era anunciada pelo sacerdote pela esterilidade. Então, o marido tinha direito de trazer outra mulher para dentro de casa juntamente com ela para ter filho. Rebeca não sabia da sua esterilidade. Mas quando o servo disse para ela assim: o meu senhor Isaac chamou você para ser esposa dele, ela aceitou o propósito imediatamente. E quando ela aceitou o propósito, ela sentenciou a cura da esterilidade sobre ela. A Bíblia diz que na primeira relação, segunda relação, Isaac viu que ela era estéril e orou ao Senhor e disse: Senhor, a minha esposa é estéril, mas o meu pai Abraão, que não me poupou diante do sacrifício, ele te adorou acima de mim, então eu peço que tu a cure. Então ela ficou curada da esterilidade e ganhou gêmeos, Jacó e Esaú. Para quem não conhece Jacó, só para dar uma pincelada, é o pai dos 12 filhos das 12 tribos de Israel. Muitas vezes eu e você não conseguimos gerar porque o nosso ventre espiritual é estéril, por falta de nós cumprir o propósito para sentenciar, para queimar as enfermidades que não deixam nós gerar. Por isso que precisa se cumprir o que Deus te chamou. Por isso que eu ainda anotei aqui, ó, tudo que Deus faz é para o seu bem, mesmo que pareça ruim. Tem coisas que a gente não entende porque os pensamentos dele... Olhe para mim, deixa eu explicar uma coisa. A Bíblia diz que Deus criou as coisas do nada. Do nada ele criou céus e terra. Então se ele criou do nada, Daniel, ele não é escravo daquilo que ele conseguiu criar. Não pertence ao corpo dele. Está fora dele. Ele pode ter acesso ou não. Foi do nada que ele criou, não foi dele. Ele não disse saia do meu rim, planeta Terra. Ele não disse saia do meu pulmão, as águas. Ele não disse. Ele disse que do nada ele começou a formar. Então ele não é vinculado àquilo que ele criou. Por isso que Jó ficou 40 anos murmurando, se arrebentando para ter resposta. E não teve resposta. Porque Deus não é vinculado ao sofrimento dele. Deus quer dar um propósito a ele. E querendo ou não, ele vai ter que cumprir. Quando se cumpre é que ele entende o que ele passou. Quando se cumpre o que Deus fez em Jó, aí sim Jó diz o seguinte: antes eu só ouvia falar de ti, mas agora eu vejo e contemplo. Então se Deus não é vinculado ao que ele criou, ele é fora daquilo que ele criou. Preste atenção. O tempo não o escraviza. O tempo tem escravizado eu e você, o relógio. As 12 horas de serviço por dia, 15, 20.
nos escraviza pelas dívidas, nos escraviza do orgulho de querer muito mais. Mas o tempo não escraviza Deus, porque Deus não é vinculado no tempo, foi Ele que criou o tempo. Deus não anda do começo ao final, Deus é o infinito, Ele é o início e é o fim, começa nele e termina nele, é o ciclo, Ele não precisa se mexer para andar de eternidade em eternidade, então Ele não é escravo dessas coisas. Você entende o que eu falo? Então Ele precisa que se cumpra em você, mesmo que pareça ruim, Salvador. Por isso que eu quero trazer alguns exemplos. Muitas pessoas não entram no propósito por medo da trajetória que vão percorrer sem saber o que pode acontecer. Muitos de vocês eram para estar trabalhando no ministério que Deus chamou vocês, não na igreja, no ministério que Deus chamou, mas vocês têm medo de renunciar. Eu tenho medo de renunciar. Sexta-feira eu recebi uma proposta de uma editora de lançar o meu livro no Brasil, em todas as livrarias, e lançar nos Estados Unidos, e eu poder fazer conferências com os livros. Só que eles pediram R$19 mil. Se eu fosse corajoso, eu tentaria investir, e eu nunca mais precisaria trabalhar, eu ficaria milionário, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de renunciar a muitas coisas. Eu tenho medo de investir. Eu sei que vai dar certo, mas eu tenho medo. O que nos faz deixar de fazer o propósito de Deus são as nossas renúncias. Porque a gente não conhece a trajetória. A gente sabe o que Deus quer, mas não sabe como Ele vai se comportar. Preste atenção. Você sabe o que Deus te chamou, só que você tem medo da trajetória. Você vai ter que renunciar às madrugadas de sono. Tem que renunciar um pouco mais os R$50 e comprar uma Bíblia. Tem que renunciar a muitas coisas. E daí o medo da trajetória. Por isso que Deus disse para José: vou te levantar a governo. Mas José achou que ia de avião para o Egito. Não, foi dentro de uma carroça de escravo, pelado, passando vergonha. Chega no palácio, não dá tempo nem de botar a roupa e ficar muito tempo lá. A mulher acusa ele de estupro. Cai no calabouço 17 anos. Os melhores amigos que ele ajudou em oração e cura saíram da prisão, e a Bíblia diz que eles nunca mais lembraram de José. A trajetória é difícil, porque nem tudo é de avião. A maioria de nós que caminha para o propósito sempre é pelas escuridão, pelos vales da sombra da morte, pelos desertos, pelas pragas, pelos mares fechados em que o povo vem atrás marchando para nos matar. Então muitos de nós morrem sem cumprir aquilo que Deus chamou, pelo medo das renúncias. Precisamos renunciar. Martim Lutero, mais um ano ele era o Papa de Roma, em 1500. Ele ia se transformar o Papa de Roma. Ele começou a ver muito dinheiro e mentira, e ele teve que renunciar, ser a maior autoridade do mundo, para ser jogado em calabouço por contar a verdade em Deus. Em 1500 ele lançou 95 teses que destruiu o ministério dele, mas levantou o ministério de Cristo, que mostrou para nós hoje que se não fosse ele nós estávamos escravos. Não existia isso aqui. A renúncia. Por isso que Deus quer que cumpra em você. Lembra de Ana? Ana era fértil. Ana poderia ter filho, Michele. Mas a Bíblia diz que depois de muito tempo casada, Deus o deixa estéril. Pastor, que loucura é essa? A mulher pode ter filho e de repente não pode. Deus deixa ela estéril. Sabe o que acontece? Eucana pega outra mulher chamada Penina, coloca dentro de casa, e a Penina é que nem vaca gersa. Todo ano tem um. E Penina começa a ter filho. E começa a jogar os filhos na cara dela, dizendo: fértil. E Ana começa a entrar em guerra com Deus, dizendo o seguinte: eu poderia ter filho, o Senhor me deixou estéril. Por quê? Porque Deus queria cumprir um propósito nela. Porque Deus precisava de um sacerdote em Israel. E só o ventre de Ana poderia dar o sacerdote.
Só que não poderia ser nos dias que ela queria. Precisaria ser nos dias em que Eli, o sumo sacerdote, estava pecando no altar. Então Deus deixou agravar o altar. E quando Deus viu que realmente a nação de Israel precisava de um sacerdote que mudaria a história de Israel, Deus tira a esterilidade de Ana. Ana entende o propósito e devolve o sacerdote à igreja. E Samuel se torna o sacerdote mais importante da terra que viveu. Precisava cumprir esse propósito. Ana precisava de um filho, Odilon, e Deus precisava de um sacerdote. Ele juntou as duas. Ele deixou ela um tempo estéril para poder juntar isso, para poder dizer: agora vai ficar todo mundo bem, tu vai ter filho e eu vou ter um sacerdote. Tu vai entregar na igreja e eu vou ungir Davi. Parece difícil as coisas, mas vai se cumprir. Tenha força para andar nos caminhos tortuosos quando precisar. Tenha fé, não desiste. Não anda só nos momentos alegres. Mas tem momentos difíceis que nós temos que se arrastar. Tem momentos difíceis que não temos força para jejuar. Mas nós temos que continuar. Não pare, continue. Vai melhorar as coisas. Daqui a pouco melhora. No vale da sombra da morte, Davi disse: eu vou passar, mas não é lugar de morada, vamos passar. Tem momentos de escuridão, de solidão, tem momentos de lágrima, mas vamos passar. Não desista, vai se cumprir. Esteja disposto a renunciar. Esteja disposto, vai se cumprir, amém? Deus pega o profeta Elias, Simval, que já faz uma semana que não come, e diz assim: dá uma passadinha em Samaria, tem uma viúva que vai te dar comida. Ele chega na viúva, e a viúva diz assim: irmão, a paz do Senhor. Ela diz assim para o irmão Elias: querido, o pouquinho de farinha que eu tenho, eu e meu filho vamos comer agora e vamos esperar a morte chegar na nossa casa. O propósito de Deus é louco. Ele tira o cara da fome, morrendo da fome, e bota dentro de uma casa que não tem nada para comer. Por isso que os pensamentos de Deus são muito mais altos que o nosso. Porque era para Deus pegar o irmão Elias e levar num restaurante panela de ferro. Se está com fome, tem que levar onde tem comida. Não é o meu pensamento e o seu? Deus disse: tu vai aonde não tem comida. Daí Elias chega lá. O que Elias faz? Um milagre. Elias disse assim: se tu der o primeiro pedaço de pão para mim, pode ir nos vizinhos buscar toda lata, o que tiver, e nós vamos encher de azeite este lugar. E a Bíblia diz que ela buscou todas as latas e ele começou a multiplicar o azeite. A Bíblia diz que só parou de encher o azeite quando não tinha mais vasilha. Não, só a Michelle entendeu a revelação. Vou dizer, só parou de acontecer as coisas nela quando parou de ter as coisas dela dentro de casa. Queridos, é abundante, é super mais para mim e para você. É nós que limitamos. Se não tem vasilha, não tem mais. Você entende o que eu falo? Os pensamentos de Deus são assim, querido. Ele pega o faminto e leva na casa de quem não tem comida para fazer um milagre. A cesta básica, os alimentos que você trouxeram. Talvez você escolheu entre a farinha, o arroz e entre o feijão para trazer. Se eu levar o feijão, eu fico sem feijão, mas eu tenho a farinha e o arroz. Talvez você fez isso, mas esse é o pensamento de Deus. Se você tiver o pensamento de ter a fartura para trazer, não vai dar certo. Porque os pensamentos de Deus são mais altos. Porque se você tem fartura e doa para a igreja, para nós poder achar alguém para entregar, queridos, isso não é amor, isso é esbanjar. Amor é tu não ter nada, olhar para ele de dia. Quem foi mais importante na multiplicação do pães e peixe? Quem? Diz. Menino. O menino podia ficar quieto e dizer assim: os 5 pães e 2 peixinhos, Gabriela, que a mãe deu para me levar para a escola, eu vou O menino disse para Pedro assim: ó, eu não tenho muita, minha mãe mandou 5 pãozinhos. Pedro disse assim: querido, 5 pãozinhos na minha mão não dá para o café da manhã. Mas para ele que está ministrando ali.
Pedro disse, eu pesquei a noite toda. Jesus disse, tu pescou sem eu. Tu vai jogar a rede no mesmo lugar. E quando ele jogou a rede, que ele fez a força e a rede trancou, Pedro disse assim, tu está brincando comigo. Jesus disse, cara, tu precisa de mim. Esse é o propósito do Senhor. Você notou que Jesus tem uma relação pessoal com os peixes na Bíblia? Lê os 4 evangelhos e tu vai ver que os peixes só estão onde Jesus está. Esse é o propósito de Deus. Lembra que Pedro queria pagar um imposto? E Jesus disse assim, vai lá e atira o caniço lá, e o primeiro peixe que tu pegar tem 2 moedas, paga o meu teu imposto. E Pedro disse, capa. Pedro vai lá assobiando, o menino da porteira, puxa o peixe. Ele nem olha o peixe. Quando ele abre a boca do peixe, tem 2 moedas, ele olha para si mesmo e diz assim, ele está brincando. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que o nosso. Se entregue a Ele para que cumpra. É mais fácil cumprir com Ele do que andar sozinho, se quebrando. Aleluia! O faraó começou a ver o crescimento do povo hebreu e disse assim, ó, se eles crescer demais, pode tomar conta do Egito. Então vamos fazer o seguinte, todo menino até 2 anos, mate todos os meninos até 2 anos, deixa só as meninas para que elas casem com o egípcio, e nós misturamos a raça, mata todos os meninos, e toda mulher que vir ganhar menino hebreu, vai matando. Sabe o que Deus faz? Olha o pensamento de Deus que não está no pensamento de Faraó. Deus pega o libertador e bota dentro da casa para o Faraó cuidar. O Faraó está balançando Moisés e dizendo assim, eu ainda vou descobrir quem é que vai tirar nós daqui. Eu acredito. E o versículo está em Deuteronômio. Que Deus olha para Faraó e diz assim, ó, tudo que tu fez de errado foi para cumprir o que eu queria. Nem um glória a Deus, meu Deus do céu. Eu vou dizer de novo. O Faraó balançando o menino. E Deus disse, tudo que tu está fazendo de errado é da maneira que eu quero que seja. O próprio inimigo cuidou do cara que ia deixar eles mortos no meio do mar. Esse é o Deus que cumpre em mim e você, quando estamos disponíveis. Tudo que Ele faz para você é para o seu bem, mesmo que pareça ruim. Diga comigo, tudo que Deus faz para você é porque Ele te ama, mesmo que pareça ser ruim. As renúncias nos levam, Cláudio, ao vale da sombra da morte. E no vale da sombra da morte que muitos passam aqui com a depressão, a rejeição, os medos, as dúvidas. Às vezes não sentimos a sua mão, aquela mão de Cristo nos tirando da escuridão. Às vezes queremos ouvir a voz de Deus no deserto e Ele não fala. Ele não usa um profeta. A Bíblia fica sem sentido. As canções não existe mais unção. Mas quando você estiver no vale da sombra da morte, mesmo que você não sinta a sua mão e nem a sua voz, tenha fé que Ele está lá. Porque Ele disse em Hebreus, eu nunca te deixarei. Talvez tem gente passando situações aqui assim, que queria o teu toque da mão de Deus levantando das noites escuras, e não consegue. Talvez oram para que Deus fale e Deus não aparece na sua voz. Mas fique tranquilo, Ele prometeu que estaria lá. Ele vai estar lá porque Ele vai te levar para cumprir o propósito dEle. Basta você ter fé e renunciar. Os propósitos de Deus é muito engraçado, mas muito profético. Obedeça a Ele e você flua. Obedeça a Ele e as coisas acontecem mais rápido. Filemão era pastor da igreja na casa dele. A Bíblia diz que Filemão era o profeta do amor. Paulo ficava constrangido com o amor que Filemão tinha com a igreja.
E Filemão tinha um escravo chamado Onésimo. Pensa no nome lindo. Tu conheceu uma guria e dizia assim: prazer, meu nome é Onésimo. Ela vai vazar. E esse escravo não queria saber de igreja. Esse escravo queria saber de mexer na fazenda e roubar. Só que Deus queria que ele fosse o pastor dessa igreja. E ele zombava. Então ele rouba algumas coisas da casa de Filemão e dá-lhe o pé. Ele sai da Ásia Menor e trabalha aqui, rouba lá, trabalha aqui, rouba lá. Ele cai dentro da Itália, em Roma. Parece que é ruim. Os pensamentos dele são diferentes dos de Deus. Ele acha que está fazendo conforme ele quer. Ele acha que é a flecha que voa livre, mas ela já tem uma direção. Então em Roma ele também rouba. E quando ele rouba em Roma, meu querido, mexeu no formigueiro romano. Romano pega ele, larga dentro da cela 307, onde está o apóstolo Paulo. Não, você não entendeu a revelação. Eu tenho vontade de ser preso se eu visse Paulo. Ele achou que estava andando no caminho dele e Deus tinha trajado um caminho certinho para a cela de Paulo. E quando ele entra na cela de Paulo, irritado, bravo com todo mundo, querendo matar todo mundo porque ele achava que estava no caminho dele, parou na prisão. Paulo olha para ele e diz: o amor tudo suporta, tudo sofre. O amor é benigno, é manso. Onésimo começa a chorar e diz: ah, não acredito. 1 mês de prisão, Onésimo chapado em Deus, batizado, decorando a Bíblia toda. Paulo escreve uma carta e manda para Filemão e diz assim: o escravo fujão e ladrão, recebe ele de volta como pastor deste lugar. Confia nele assim como Cristo confiou em mim. Os caminhos do Senhor parece que é andado por baixo da terra, na escuridão, às vezes de arrasto. Ei, você é uma flecha, mas já foi trajetada o teu propósito, a tua caminhada. Diga: Jesus, eu te amo. No mesmo Paulo está orando, dona Mari, em Listra. E quando Paulo está orando em Listra, ele chama Silas e diz: Silas, vamos pegar o nosso Camaro, que na época era um navio chamado Adramantino, e vamos para Filipos, vamos para Croácia. E o Espírito Santo disse: nada disso, tu vai descer até a casa de Lídia, dá uma passadinha na cidade dela, e depois tu vai para Filipos. Mas primeiro passa na casa de Lídia, abençoa ela, janta com ela, ela é uma mulher abençoada na cidade, pega um pouco de oração dela. Ele passa na Lídia, conversa, passa uma noite lá, tem um tempo de relacionamento, de palavra, de oração. Pela manhã ele está andando na cidade e tem uma menina com espírito de adivinho, ganhando dinheiro na mentira e dando 30% ao senhor da sua cidade. E ele começa a observar que quando ele está passando para conhecer a cidade, a menina olha para Paulo e diz assim: aquele ali é um homem de Deus. Mas ela continua fazendo as mágicas dela e as mentiras, lendo as coisas da mão, dizendo o futuro, vendo os sonhos. Paulo chega perto dela e Paulo é muito bravo e diz assim para ela: filha do diabo. Hoje, se nós falar isso para vocês na igreja, ou vocês falar para mim, nós vamos embora, intrigado. Paulo diz para a menina assim: filha do diabo, sai agora esse demônio adivinho da tua vida. E ela foi liberta. E Paulo disse: que legal, Deus mandou eu vir para cá, já ganhei a minha primeira alma e eu vou plantar uma igreja. Só que é o seguinte, ela não ganhou mais dinheiro para os seus senhores. Então os soldados botaram eles na praça pública, num poste, amarraram as mãos, abriram as pernas, amarraram em coisas de ferro, tiraram a roupa deles, deixaram só com uma cueca. Pegaram um flagum de coura de tira de carneiro com chumbo na ponta. Deram 39 chibatadas em Paulo e 39 em Silas, deixando eles desfigurados. Pegaram eles sem comida, perderam muita água e sangue, desidratado. Aquelas ferramentas que traziam o teto no febrão alto de 39 a 41 graus, dando convulsão, jogaram dentro de uma cadeia, arregaçaram as suas pernas em ferros e deixaram preso.
É difícil o propósito, Senhor. Nem tudo é balão. Nem tudo é Instagram. Tem momentos de solidão, de tristeza. Paulo não tem força para cantar e orar. Paulo não tem muita força. Silas está desesperado. Ele é novo, está com medo. E Paulo diz assim: o que tu acha de nós adorarmos? E Silas olha para ele e diz assim: tu acha que tem motivos para adorar? E Paulo diz: Deus não é vinculado nisso. Deus não é escravo do nosso sofrimento. Se nós o adorar bem ou mal, Ele já tem um lugar destinado a nós. Então, à meia-noite. Que hora? Não, diga de novo, que hora? Ontem o pastor estava sozinho à meia-noite aqui. É o preço a ser pago. À meia-noite ele orava e cantava. A Bíblia diz que Deus não resistiu. Vou dizer de novo, só para você dar um glória a Deus. Meia-noite, quando Paulo desfigurado cantava, Deus não resistiu à adoração. A Bíblia diz que houve um terremoto que abriu a cidade de Filipe de fora a fora, quebrando todas as cadeias, deixando todos os presos livres. O carcereiro puxou da sua espada e disse: o que será de mim se Roma vê que estão todos libertos? E quando ele ia puxar no seu pescoço, Paulo disse: para, irmão, estamos aqui, ninguém vai embora. O carcereiro olhou para ele e disse: eu quero o Jesus que tu adorou desfigurado. A Bíblia diz que Paulo foi levado à casa do carcereiro, ele cuidou das feridas de Paulo. Paulo batizou ele, a sua casa, ungiu ele a pastor, e ele foi o primeiro pastor que cuidou da igreja de Filipe. Os propósitos de Deus são mais altos, são mais perfeitos. Paulo não tinha ideia de abrir a igreja e nem passar na cidade, mas Deus já tinha um plano para salvar o carcereiro. Eu e você somos resposta de oração de pessoas. Não, eu vou dizer de novo, eu vou explicar para você dar um glória a Deus mais alto. Tem pessoas que oram para que você visite ela e diga que Jesus ama ela para ela não se matar mais. Você é a resposta de oração. O servo disse para Deus no meio do mato: Senhor, a hora que eu parar no poço, vai vir as mulheres no meio-dia para pegar água, e a primeira menina que pegar a água e oferecer para mim e para os meus camelos, essa será a mulher de Isaac. O servo e o Senhor tinham uma oração escondida, e Rebeca era a resposta de oração para a nação de Israel. Ela chegou lá, ela e as meninas bateram umas fotinhas para botar no Instagram do lado do poço. Não tinha, só para dar uma conjecturada. 5 sentaram do lado do poço e fizeram assim. Que elas quebram a coluna quando vão bater foto. As mulheres não são assim? Elas quebram a coluna. Bateram a fotinho. Quando estavam elas indo embora, Rebeca olhou para o menino e disse assim: você está com sede? Tu? Os teus camelos estão com sede também? Posso pegar água? Queridos, o propósito de Deus é de renúncia e de peso. Sabe quantos camelos o servo tinha? 350 camelos. Para cumprir as coisas de Deus, querido, não é fácil. Ela não tirou 1 litro da água e deu para ele beber. Ela tirou uma caçamba de água. Para ser resposta de oração. A nossa oração de 15 minutos uma vez por semana não vale mais, querido. É para o diabo ficar rindo de nós. Há muitos anos atrás, em Bruxelas, as bruxas pegaram o avião e vieram para Gramado. Porque o Brasil foi escolhido para ser o ano de destruição de pastores pelas orações e jejum das bruxas. Um pastor estava no avião e conversando com ela, e o pastor disse assim: estás vindo de onde? Ela disse: estou vindo de Bruxelas, da Holanda. Nós temos uma conferência em Gramado das bruxas. Nós precisamos derrubar o cristianismo brasileiro. E ele, sendo pastor, perguntou assim: tá, e o que vocês fazem para derrubar o cristianismo? Simples, nós jejuamos todos os dias renunciamos ao nosso Deus, os demônios da bruxa.
Cara, é vergonhoso o nosso jejum de um dia por semana. Pastor, hoje eu jejuei até as 9 da manhã. O macumbeiro fica Deus de quinta até sábado sem comer nada. Ela não tirou 1 litro d'água, querido. Se esse servo é o meu pai, já é 5 só para ele. Para manada de camelo que estava indo, essa guria passou o dia todo. Salão de beleza ela desmarcou. O que está falando, pastor? É que às vezes, querido, a gente marca o salão de beleza, a gente marca um propósito, marca uma coisa, bem na hora do culto de casais, bem na hora de uma santa ceia, bem no domingo disso, bem no propósito daquilo. É sério. São respostas de oração. Tem pessoas dizendo o seguinte: eu preciso que hoje alguém venha orar por mim, eu vou morrer. Seja a resposta de oração. Não é fácil, talvez você vai ter que tirar água para 500 pessoas. Há um preço a ser pago para se cumprir aquilo que Deus chamou em você para se cumprir. Eu encerro essa noite uma das histórias mais lindas da Bíblia. Um cenário de sexta-feira. Jesus na cruz do meio pregado. 2 ladrões, um cada lado. Jesus está fraquinho. Faz 3 dias que não come, não bebe, apanhou uma tunda, perdeu muito sangue e água. Jesus custa levantar a cabeça porque os seus cortes atrás da cruz está todo inflamado já. Enquanto acontece toda a zombaria dos romanos jogando canastra embaixo da cruz, Jesus, sem mexer muito a cabeça por causa da fraqueza, ele começa a ver um preso, um ladrão do lado, desesperado para sair de lá. E começa a gritar com Jesus. E diz assim: tu se chama o filho de Deus, não consegue tirar o prego da tua mão. Se tu és filho de Deus, por que tu não desce daí e depois tira nós dois? Sabe que muitas vezes, querido, Deus nos coloca numa prisão. Muitas pessoas Deus teve que colocar em prisões. Muitas pessoas Deus teve que dar depressão. Muitas coisas Deus teve que abrir coisas escuras para você se encaixar no propósito, para ser feliz, para ser salvo. Você fica se importando com o corpo e Deus se importa com a alma. Você se apega a 70 anos e Deus se apega à eternidade. Deus não morreu para você viver bem aqui, Deus morreu para você viver com Ele eterno. Então, outro preso que nasceu numa família destruída, o outro ladrão que está lá fazendo mal enquanto Jesus está pregando bem, ele também está na cruz e começa a olhar para o seu amigo e dizer: cara, nós dois merecemos, nós dois roubamos o milho verde, nós dois roubamos palmito, nós dois matamos, nós dois estrupamos. Ele é santo. Então, quando esse ladrão está na cruz, faltando alguns segundos para ele morrer, porque o soldado romano já está com a marreta de 5 quilos para os dois. Porque a Bíblia diz que para terminar de matar antes do sol escurecer, pelo Shabá deles, eles iam quebrar a junta do joelho tudo para morrer mais rápido. Porque quebrando a junta do joelho, eles perdem a força na perna e os pregos sufocam mais os pulmões. Então, o soldado está chegando com a marreta, 47 do segundo tempo. E o ladrão disse: eu caminhei até agora pensando que eram meus planos, mas agora eu vi que foi Deus que botou do lado dele, para que eu pudesse passar a eternidade com ele. Então, quando o soldado vai levantar a marreta para bater, ele olha para Cristo e diz assim: eu posso morar no teu reino? Só um glória a Deus. E Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Jesus terminou de falar, a marreta pegou, deixando o ladrão morto na cruz. O corpo morto, mas a alma por eternidade. Por isso que eu e você temos que parar de produzir muitas coisas terrenas. Jesus valorizou a tua alma. Lembra da parábola? Ô louco, você está crescendo mais os teus cenários de dinheiro, mas essa noite vão pedir a tua alma. O que tu preparou?
Produza. Renuncie para que se cumpra. Tem mulheres aqui dentro que pagam uma vida de oração, de renúncia para ter o casamento em pé. Tem outros que abandonam no primeiro dia. Tem mulheres que estão há 5 anos lutando para tirar o marido das coisas erradas, enquanto tem outros que no primeiro lance desistiram e já estão casadas. Tem homens que lutaram pelos seus filhos até o último momento para tirar das drogas. Tem outros que já deixaram tão presos e foram mortos nas prisões. Nem tudo é bom, nem tudo é legal. Querido, não faça nada relaxado, Deus não gosta. Cumpra. Talvez você não é para estar no altar, talvez você é para cuidar do estacionamento. Pastor, mas cuidar do estacionamento ninguém te vê. Que bom que ninguém te vê. Que bom. Porque a Bíblia diz que quem tem que ver é Ele. Lá no céu não vai ter uma casa para o pastor Alex. Lá todas as casas serão para os filhos. Os ministérios só são aqui embaixo, não são lá em cima. Então o que eu faço e exerço aqui em cima não tem maior vínculo no céu do que quem ajudou o casal a estacionar o carro. Não tem. Não é pelo Ediel tocar todos os instrumentos que ele está mais próximo do céu do que os meninos e as meninas do diácono que recebem as pessoas, dão um abraço e deixam elas bem. Os ministérios vão ficar aqui. Só vai subir os filhos. Então há uma renúncia nesses dias. Renuncie para que se cumpra o propósito. Você é a flecha, mas já foi direcionada. Basta você querer ir no alvo ou não. E para isso tem que lutar, não é fácil não. Ou você passa o dia tirando água do poço, ou a resposta de oração não se cumpre em você. As esterilidades que você não sabe vão ser curadas se você cumprir o que Ele te chamou para fazer. Pastor, eu não estou dando fruto. Não é estação de você dar fruto, porque o fruto que Deus quer tirar de você talvez seja um sacerdote dessa cidade. Não, vou explicar de novo. Sabe quando é que Deus deu um filho para Ana? Quando Ana subiu e disse assim: Senhor, o dia que tu der um filho para mim, não será meu, será teu. Deus dá um ministério dentro da igreja, você faz o ministério seu Deus. Não faça isso. Entregue para Deus o que é dele. Devolva dele. Faça-se cumprir o que Ele te chamou. Mesmo, Daniel, que pareça ruim. Mesmo que pareça nos vales da sombra da morte. Para encerrar, preste atenção. Quem lembra quando Deus chama Moisés de madrugada escondidinho? E Moisés vai de madrugada bem na entrada de Jericó, sobe no monte chamado Monte Nebo. E Deus vai botar em Canaã. E quando falta daqui no carro do seu Odilon, pisar o pé, só atravessar o Rio Jordão, Deus disse assim: vai morrer hoje, não vai entrar. Pega essa. Moisés achava que Canaã era a terra prometida. Só que os pensamentos de Deus são mais altos. E no capítulo 11 de Mateus, Jesus está orando e se transfigurou. Sabe quem aparece ali com Jesus? Deus e Moisés. Não, você não entendeu. A terra prometida que Deus prometeu para Moisés não é a terra daqui, terrena de Canaã. Deus disse: tu levar o meu povo, a terra que eu prometi a eles, tu vai entrar na terra prometida, chamada terra celestial, a terra eterna. Tu vai ter acesso. Tu vai voltar na terra junto para mostrar para Pedro, para os discípulos, que tu está do meu lado. Queridos, não se apegue àquilo que você não vai estar do lado dele. Pastor, é bom demais. Ei, querido, nem tudo que é bom leva para o céu. Nem tudo que é bom leva para o céu. Cumpra o propósito. Cumpra.
Corra atrás, está em tempo. Jesus vai voltar, Ele pode voltar hoje. Jesus vai voltar, cumpra, participe das coisas em Deus. Participe. Invista no seu casamento, invista nos seus filhos, invista no seu ministério.